Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra de Jesus Cristo, e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outro. Venho lembrar aos irmãos o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9. Lá Deus manda Moisés e Arão lançar a vara diante de Faraó, a qual se transforma em serpente. Lá Deus transforma o cajado de Arão em serpente. E o sacerdote de Faraó transforma também o cajado deles em serpente. E a serpente que Deus criou engole todas as serpentes que Faraó criou. Irmãos, a serpente no hebraico significa sabedoria e conhecimento. E a serpente é o número 9. E a serpente é Cristo. Quando você vai no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, Jesus diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a serpente que Deus criou lá, que engoliu a serpente de Faraó, a serpente que Deus criou lá simbolizava Jesus Cristo sendo levantado na cruz. E a serpente que Faraó criou significava a falsa sabedoria. Ou seja, ali no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9, Deus já estava revelando que Jesus ele é a sabedoria verdadeira e que as doutrinas do mundo são as falsas sabedoria. Por que eu estou falando isso? Eu vi um biólogo, o Henrique, falando que as grandes serpentes como a anaconda e a sucuri, quando a fêmea é a maior que tem, quando ela está no período fértil dela, ela se envolve com vários machos que fecundam ela, que enxertam ela. E no final ali do relacionamento da serpente, ela vai escolher um macho para comer a carne dele e se alimentar dele. Entendeu? Ela vai escolher um macho. O que significa isso? A serpente fêmea sendo fertilizada por vários machos significa a igreja que está no mundo envolvida em várias doutrinas. E no meio de todas essas doutrinas falsas tem uma verdadeira, que é Cristo. Se ela escolher Cristo, se essa serpente escolher Cristo e se alimentar dele, viverá eternamente. Se ela escolher uma das falsas serpentes, ela morrerá eternamente. Ou seja, esse símbolo está revelando que quem escolher Jesus e os seus mandamentos vive eternamente. Lembrando, quando você vai no livro, a serpente é o número 9 no hebraico, que significa sabedoria e conhecimento. Quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, lá fala que Deus são 7 espíritos. Quando você vai no livro de Êxodo, você vê Deus revelando o seu corpo físico para Moisés. Aí você junta os 7 espíritos de Deus com o corpo de Deus Pai, dá 8. Com o corpo de Cristo que nasceu na terra, dá 9. Por isso também que ele é chamado a serpente. Quando você lê o Salmo 19, ali fala: os céus e a terra anunciam a glória de Deus. O Salmo 19, os 10 mandamentos é Deus Pai e os 9 mandamentos é Cristo a serpente. Este é o Salmo 19. Portanto, Jesus é a serpente. Quando você vai no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, ali fala: Jesus falando, Jesus diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, se no meio de todas essas doutrinas você escolher se alimentar da doutrina de Cristo, você viverá eternamente. Entendeu? Porque a Bíblia, Jesus fala: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Então o símbolo da serpente sendo fertilizada por vários machos e no final ela escolher um, simboliza a igreja. E se você escolher a serpente verdadeira, que é Cristo, a sabedoria, que são os 10 mandamentos, você viverá eternamente. Lembre-se, irmão, a fonte da vida eterna é só Jesus Cristo. Bom dia a todos, a paz do Senhor.